e louvar ao Senhor, ser grato por iniciar esta semana aprendendo a poderosa palavra do Senhor. O presbítero Gideon está em viagem, por isso não está aqui hoje, mas pastor Ronaldo vai estar nos trazendo a poderosa palavra do Senhor, ensinando aos nossos corações, e tenho certeza que sairemos daqui transformados, sairemos daqui convictos de que a palavra é dos céus para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te damos graça nesta manhã, pelo Senhor ter nos dado o privilégio, a oportunidade de estarmos na tua casa. Somos gratos, meu Senhor, pelo dia em que se chama hoje. Gratos nós somos pela vida dos teus servos, que já têm saído da sua casa e têm chegado até esta casa de oração, para juntos buscarmos a tua face e a tua beleza. Gratos somos pela vida dos adolescentes, jovens, crianças, anciãos, aqueles que estão, Senhor, também no parte térreo desta igreja, aprendendo a tua palavra. Que o mesmo Espírito venha estar, Senhor, atuando neste ambiente, o mesmo Espírito venha estar atuando dentro dos lares, aqueles que estão com a sua lição por trás das câmeras, ó Pai. Fale conosco, que o Senhor venha falar aquilo que os teus filhos estudaram, venha trazer à memória aquilo que eles ouviram, e o teu nome acima de todas as coisas seja glorificado. Se porventura, meu Deus, houver alguém desanimado, triste, abatido, cabisbaixo nesta manhã, que o teu Espírito Santo os levante, que a tua palavra os fortaleça, e que possamos sair daqui cheios da tua presença, do teu Espírito Santo. Toma essa escola dominical nas tuas mãos, toma, Senhor, os teus servos nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, e certo, meu Deus, a tua vitória, e certo, meu Senhor, e que o Senhor fará algo a mais do que nós pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deixe se assentar. Vamos adorar a Deus com o de número 239. Glória a Deus. Imploramos o Consolador. Tem sol maior que vocês, né? Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Ó, manda agora o bom Consolador. Tirado pra fora do mundo sedutor, ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador. Pertence a glória, benigno Salvador, sempre me das a vitória.
Deus, que maravilha. Já mandou, temos o Consolador, temos o Espírito Santo, o nosso conselheiro conosco, né? Vamos ficar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo, texto bíblico, Naum, capítulo 3, versículo 3 ao 6, depois Naum 3, versículo 1, versículo 2, e depois do 4 ao 7. Glória a Deus, é o texto bíblico básico. O tema da nossa lição é Naum, o Consolador de Judá. Glória a Deus. Quem não tiver lição, Naum capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Depois Naum capítulo 3, versículo 1 e 2. E depois do 4 ao 7. Eu vou ler o versículo 3, depois os irmãos dão continuidade, tá bom? Vamos lá. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é ocupado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. 4. Amém? Está aí essa palavra, onde as considerações iniciais, nós vamos ver o resultado de uma cidade, o resultado de um legado, o resultado de um povo que, mesmo após Jonas tendo pregado o evangelho no meio da cidade, após 100 anos, da pregação de Jonas, eles não instruíram seus filhos no caminho em que se deveria andar, e infelizmente o paganismo tomou conta da cidade. E aí Deus levanta Naum para poder pregar contra esta cidade. Aqueles que haviam sido salvos no tempo de Jonas, é a mesma coisa daquele que é salvo, e ele sendo salvo não precisa passar para ninguém, Esqueceu, o que importa é eu ser salvo. Foi isso que aconteceu com a Síria, foi isso que aconteceu com Nínive aqui, na verdade. Mas o pastor Ronaldo vai ensinar, mas é só para os irmãos estarem atentos. Que Deus os guarde, que Deus abra o nosso entendimento para aquilo que nós vamos aprender. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar algo poderoso aos nossos corações, amém?
presbítero Calbi vem aqui orar e nós já estaremos aprendendo a palavra de Deus. Textual a gente lê no final depois, tá? Textual, na hora de terminar a gente lê tudo junto. Paz do Senhor para os irmãos. Querido Deus e Pai, queremos Te louvar nesta manhã, Senhor, por ter nos concedido a oportunidade de chegar em paz, em segurança à Tua casa, Senhor. Ó Deus, agora usa o Teu Filho, ó Pai, que vai ministrar a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor venha lembrar a Ele, Senhor, tudo que Ele estudou, venha dar graça, sabedoria para o Teu Filho, ó Pai, e abre o nosso coração, Senhor, para que possamos, ó Deus, aprender, e não só aprender, Senhor, mas guardar a Tua palavra, Senhor, para que não venhamos, ó Deus, ser ouvintes esquecidos, mas praticantes, ó Deus, da Tua palavra. Assim continua conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos, aqueles que estão no templo e aqueles que estão em casa. Naum, Consolador de Judá. O pastor fez uma introdução já muito boa, apesar daquele povo da Síria em Nínive ter tido uma oportunidade. A geração se passou e eles não propagaram a misericórdia de Deus para a nova descendência, a nova geração. Então foi necessário Deus levantar Naum para confirmar o processo de juízo sobre aquele povo. Por quê? Porque Deus sabe da essência do homem. E às vezes o homem até se arrepende, mas esquece de propagar o arrependimento que ele teve e a misericórdia que ele recebeu de Deus, tá bom? Eu gosto sempre de fazer um adendo aqui na leitura bíblica, o verso de número 1, o Senhor, Naum 1:3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Para você, que talvez não tenha prestado atenção, Naum, além dele profetizar para aquela época que aconteceu depois dele, uns 200 anos, ele traz uma projeção teológica e escatológica para a gente, tá bom? Ele fala muitas coisas a respeito do que haverá de acontecer ainda dentro da profecia para Nínive, dentro da profecia para os assírios, tá bom? Então, quando você lê esse texto, você vai lá para Salmo, você vai ver que Deus cavalga sobre as nuvens através de um querubim, e abaixo dele a escuridade são a estrutura para os seus pés, tá bom? 4, ele repreende o mar e o faz secar. E eu gostaria de ler um texto rapidinho, só para você entender, Isaías capítulo de número 30, só para a gente não passar batido, porque às vezes, irmão, a gente vai lendo, ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Quando eu olho para esse verso, a gente lê e passa. Isaías capítulo 30. Rapidamente, só para a gente matar isso aí. Capítulo 30. O verso é o de número 25 e 26. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. Verso 26. E será a luz da lua como o sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura de seu povo e curar as chagas das suas feridas. Isaías está falando da mesma projeção profética que Naum, tá bom? Como vai secar o mar e os rios? Isaías está revelando. A lua vai ter a claridade e a força do sol, e o sol vai ficar 7 vezes mais forte. Lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei. Lá em Naum 3:6, tá? Aí você vai lá para Ezequiel, você vai ver que ele está fazendo uma projeção de Satanás, que era o luzeiro que caiu, e quando o povo viu ele caído, todos ficaram atentos à queda dele. É o que ele fala aqui,
e terão vergonha de ti, e te colocarei como espetáculo. Jesus diz que colocou todo o inferno em vitupério aos seus pés quando morreu na cruz. Objetivo dessa lição: saber que o juízo de Deus sempre vem sobre os que praticam o mal. A gente às vezes pensa que Deus não está observando as coisas, porque as coisas vão caminhando e a gente olha e não vê um pagamento dentro do que a gente acha que deveria acontecer. Mas Deus sempre atua, e Ele está observando o mal, e o pagamento virá. Compreender que os eventos ampliaram, esses eventos que Naum profetizou em relação à Síria, ampliaram o distanciamento entre o reino do norte e o reino do sul. A gente vai ver na lição que isso refletiu até lá quando Jesus nasceu e viveu, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, em virtude deles terem perdido a essência. Com esse cativeiro, a Síria misturou o povo, mesclou, e o povo perdeu a sua linhagem separada, que era a linhagem especial que Deus tinha falado para não se misturar. Então o que acontece? Esse prejuízo causou uma separação, uma rachadura em toda a comunicação e comunhão entre os judeus e os israelitas, tá bom? E entender que quando a ira de Deus vem sobre os arrogantes, ela vem para reduzi-los a pó. Então Deus, diz a palavra, que Ele abate os soberbos, Ele joga no pó. Palavra introdutória: o nome, talvez Naum tenha nascido em Ecol, seu nome significa consolador ou confortador, e vem do verbo de arrepender-se. Então ele está trazendo uma palavra. Os nomes antigamente eram muitos característicos em relação à essência da pessoa, o chamado da pessoa. Muitas vezes Deus orientava até em relação ao nome, tá bom? Naum profetizou ao povo de Nínive, assim como Jonas, como o nosso pastor já disse. Naum veio mais ou menos 100 anos depois de Jonas. Jonas havia estado na cidade, Naum não foi na cidade, mas Jonas esteve na cidade, pregou por 3 dias e pregou o arrependimento, e o povo se arrependeu. Só que a Bíblia diz nos Salmos que uma geração dura 70 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. Então, depois daqueles 70 anos, o povo não passou para os filhos e para os netos aquilo que ele tinha passado de ruim, como Deus tinha tido misericórdia deles através da pregação de Jonas. E a nova geração que veio se corrompeu. E como se corrompeu, Deus tratou com aquele mesmo juízo que ele tinha falado que não faria, porque o povo se arrependeu. Como a nova geração não tinha instrução e não se arrependeu dos seus maus caminhos, Deus atuou pela boca de Naum em relação a cumprir aquilo que ele já havia determinado. Provavelmente ele morava na face norte, de Israel. Mais tarde tentou invadir, o reino do sul tentou invadir. Ele destaca, o profeta Naum, ele destaca o seu livro através de poesias, Primeira parte, o autor pergunta sobre os seus inimigos: que pensais vós contra o Senhor? Ou seja, a soberba era tanto que os assírios achavam que Deus não ia fazer nada. Você lembra lá de 2 Reis, quando Senaqueribe chegou para Ezequias: tu pensa que o teu Deus vai te livrar? Teu Deus não é de nada. Nós já acabamos com todos os deuses que se levantaram contra a gente. E eu estou aqui, a gente vai dar uma mesclada nisso. Disse os assírios: eu estou aqui a mando de Deus para destruir vocês. Só que, irmão, a gente precisa saber a mando de que Deus? A mando de que Deus? Eles achavam que naquele momento eles estavam cumprindo uma determinação de Deus para juízo do povo de Deus. Mas Deus já havia tirado a mão e já havia tratado. E tinha resolvido, através de Ezequias, perdoar o povo e não deixar o povo sofrer. A gente vai ver isso lá em 2 Reis capítulo 18.
Então, eles afoitamente achavam que ainda Deus estava julgando o povo, Deus estava massacrando o povo e queriam se aproveitar disso para invadir o povo de Israel. E invadiram, a gente vai ver isso, chegaram a invadir, só não conseguiram tomar Jerusalém, a cidade santa, tá? Então, a primeira parte do livro, Naum, ele especifica isso: vocês estão muito arrogantes, estão pensando que Deus está contra nós, mas Deus está ao nosso favor. No segundo capítulo ele descreve o juízo de Nínive, e no terceiro ele ratifica o juízo. Deus ia exterminar aquele povo, como a gente viu lá em Jonas. Depois do tempo de mais ou menos 400 anos, a cidade de Nínive sofreu 2 terremotos, um acabou com a metade, o segundo acabou com toda a cidade, e o povo foi disseminado e nunca mais teve alguma coisa em relação à soberba e ao orgulho, tá bom? Nas leituras diárias, terça-feira está aí, ó: sobe contra esta terra e destrói-a. Abre aí rapidinho, 2 Reis. A gente dá uma lida porque essa lição é meio complicada em relação a não ler, tá bom? 2 Reis, capítulo de número 18. Acompanhe na tua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa. Verso de número 12 e 13. 2 Reis 18. Conta a história desta época que Naum está profetizando que ia acontecer, tá bom? 2 Reis capítulo 18 vai contar a história desta época, assim como Isaías capítulo de número 30. Então vamos lá, 2 Reis 18. Verso 9, para você entender: sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanassés, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram os seus fins em 3 anos. No ano 6º de Ezequias, Samaria foi embora, foi para o cativeiro. E era o ano 9º de Oséias, rei de Judá, de Israel. Samaria foi tomada, e o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para lá e para Hebron alguns povos, né? Gozã, cidade do Medos. Ele tirou o povo de Israel e colocou povos mesclados para misturar as raças e diluir a espiritualidade do povo, diminuir a comunhão do povo com Deus, tá? Era a ideia dos assírios fazer isso. Se eu misturar o povo, eles não vão mais adorar esse Deus, e eu sempre estarei subjugando o povo. Isso é uma atitude que o inferno usa até hoje no nosso meio. O inferno usa isso. Ele quer mesclar a sua fé com algumas coisas, não somente pessoas, mas coisas, para que você não tenha comunhão com Deus e ele possa subjugá-lo até o fim, tá bom? Verso 12: portanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram os seus decretos, e em tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem os ouviram, nem os fizeram. Porém, no ano 14º do reinado de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então ele invadiu Israel, e depois ele desceu, né, Israel, e ele desceu e foi para Judá, para invadir Judá, e invadiu Judá, e tomou todas as cidades. Só que quando você continua lendo, você vai ver que Ezequias fez um acordo com o rei da Síria. O que foi que ele fez? Ele disse: ó, eu me arrependo de ter se rebelado contra ti, eu faço um acordo, eu te pago impostos para você não dominar toda a cidade, todo o território. E diz a Bíblia, quando você vai ler, em Ezequias 14, rei de Judá enviou ao rei assírio a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impores levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, 16, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, os cobrira, e o deu ao rei da Síria. Então, para que a gente entenda, ele simplesmente tirou o que era de precioso da casa de Deus e trocou por um acordo
com o inimigo. Tá bom? Isso no mundo espiritual nos traz uma grande lição. Você lembra de Nabote? Não devemos negociar com o inimigo. Para o inimigo não tem negociação. Tem oração, tem confiança, tem fé, tem jejum. Ezequias começou errado. Você vai ver que depois ele orou. Foi procurar o profeta Isaías, levou lá a carta, fez aquela oração, se arrependeu. Mas ele começou errado. Ele começou negociando com o inimigo. Então vamos lá. Isso é a palavra introdutória, para você entender o complexo que estava. Mesmo ele fazendo isso, Deus tinha o propósito de perdoar o povo. Deus estava com o propósito de salvar o povo. Deus estava com o propósito de proteger Jerusalém. Deus estava com o propósito de não deixar a Síria invadir Jerusalém. Sabe quando o camarada é escolhido e ele está penando na vida e Deus fala: não, tu não vai morrer, não, eu vou te salvar, e manda a palavra, e manda tudo. E Deus estava fazendo isso com aquele povo, mesmo eles meio destrambelhado, que é assim que às vezes a gente fica, destrambelhado, a vida espiritual meio conturbada. Deus está ali tendo misericórdia e falando: eu vou te levantar. O justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Porque Deus conhece, é o que não fala, Ele conhece os que nele acreditam, que nele crê. Deus, ele entra na essência do homem e não na aparência. A aparência não conta para Deus. Você lá lembra de Samuel e os filhos de Jessé. A aparência não conta. Deus falou: querido, está errado, você está olhando para a estética, eu olho para dentro, e ele está reprovado. Então vamos lá, o caráter de Deus. O livro exalta a grandeza de Deus. No título 1 aí. Naum não se intimidou com o poder da Síria, que já tinha levado cativo o reino de Israel, destruído tudo, mesclado o povo, feito um arraso em todo o reino de Israel, levou cativo o povo, já tinha entrado em Judá, já tinha conquistado várias terras, faltava só Jerusalém. Mesmo assim, Naum não se intimidou. Ele creu no que Deus deu para ele como profecia, e ele começou a consolar Judá e Jerusalém. Aqui eles não vão entrar. Deus está com a sua mão. Deus falou que vai destruir os assírios. Irmão, olha a situação. Já tinham invadido quase que 90% das terras de Israel. Mesmo assim, Deus falou com o profeta e ele acreditou na palavra e manteve a postura e a posição de consolar, de entregar a palavra da vitória e de entregar o juízo para aquele inimigo. Então, é um ponto espiritual que a gente tem que pegar, irmão. Eu costumo dizer que se ainda não acabou bem, é porque ainda não acabou. Se você ainda não está com a vitória, é porque ainda não acabou. Se você ainda não foi abençoado, é porque ainda não acabou. Porque Jesus disse que com Ele nós seríamos mais do que vencedores. Então, esta situação que te envolve, você tem que acreditar, mesmo que ela esteja tomando conta, você tem que acreditar que Deus conhece o teu interior e vai te dar vitória de acordo com a tua confiança, com a tua fé e com a tua fidelidade. Porque também à toa, irmão, não dá, né? Todo destrambelhado e sem conhecer, não dá. Por isso que Ezequias se converteu com o povo, tá? Então, havia um propósito. Eu vou dar uma lidinha aqui para você entender. Os assírios obrigavam os samaritanos a se casarem com aquelas estrangeiras, para promover a miscigenação. Era a principal coisa que Deus proibia para o povo. Era 2 coisas principais quando eles entrassem na terra: não se misturar com o povo da terra e não servir aos deuses daquela terra. Era tudo que Deus não queria que o povo fizesse. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo e não conseguiu, porque Deus usou até Balaão para abençoar o povo,
Balaão deixou uma dica para os reis: faz eles se casarem com as mulheres tuas, que eles vão perder a fé. Faz eles se misturarem com o mundo, em outras palavras, que eles vão diluir a fé, que eles não vão ter a mesma essência, e Deus não estará abençoando eles através da sua miscigenação, da decomposição da sua fé genuína. Então, irmãos, nós precisamos parar e observar. Nós precisamos manter a fé genuína na palavra e em Jesus Cristo. Muitas das vezes as coisas vêm para diluir, mesclar a tua fé. Aquilo pode, aquilo não faz mal, isso todo mundo está fazendo. Assim pode. A Bíblia não me ensina assim. Ela fala que eu tenho que ser fiel até a morte. O povo não teve essa ciência. E o que aconteceu? Quando ele começou a mesclar o povo, você vê como Deus atua. Diz a Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulos 17 para frente, que quando aquele povo que não era cristão foi lá para causar mal, começar a miscigenar a raça, miscigenar a fé, servindo outros deuses, Deus mandou a natureza atuar neles. Como? Você vai ler lá que Deus mandou leões comer aquele povo, aquelas pessoas. Então, quando veio aquele povo estranho, começou a fazer coisas que não devia e contaminar o povo de Deus, mesmo o povo estando cativo, Deus estava olhando e vigiando. Aí Deus falou: tá bom. Começou a mandar leões, literalmente, e os leões começaram a comer o povo. Avisaram o rei da Síria. O rei da Síria falou: não tem jeito, é porque ele não conhece a lei, não conhece Deus. Mandou um sacerdote lá para poder ensinar o povo, para o povo que estava contra o povo de Deus começar a aprender alguma coisa para serem livres do juízo de Deus. Muitas das vezes Deus pode usar até a natureza ou qualquer outro sistema para ajuizar alguém que esteja querendo diluir a minha e a tua fé. Isso acontece. Isso é verídico. Isso não só no Antigo Testamento acontecia, como no Novo Testamento, como hoje em dia acontece. Eu poderia te contar um monte de testemunho, mas não é o objetivo. O objetivo é a lição. Então, quando eles entraram com o intuito de diluir a fé, estragar o que eles sabiam, o povo de Deus sabia lá, mesmo cativo, Deus tomou providência, através da natureza, através do reino animal. Tá bom? 1.1. Alguma dúvida até aí, irmão? Essa lição é meio sistemática em relação à leitura, porque você tem que dar uma lida no que estava acontecendo na época, segundo Reis capítulo 17, 18, 19, Isaías capítulo 30, fora o livro de Naum, né? Uma mensagem de consolo. O profeta anunciou para a alegria dos habitantes de Judá que Nínive, a capital da Síria, seria completamente destruída. Ora, camarada estava lá na cidade de Jerusalém, apertado, todo mundo já havia sido derrotado. E o rei falou assim: eu vou invadir isso aí. O que eu já fiz em volta? Aí chega Naum, se levanta e fala: não, esse negócio não vai acontecer. Deus está dizendo para mim que este inimigo vai ser derrotado, que esse inimigo vai cair, que ele vai destruir todo este inimigo, ele vai botar por terra a Síria e vai desfazer todas essas coisas. Naum capítulo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Olha só, irmão, presta atenção na leitura. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Vem, ela te rodeia, mas se você estiver dentro da fortaleza, você não é abalado. Essa é a diferença. E conhece os que nele confia. Deus não é bobo, irmão. Deus, quando ele vem no culto, ele sabe quem é que confia nele, quem é que não confia, quem é que está adorando, quem é que não está adorando, quem é que está fazendo número, quem é que está adorando e servindo.
Deus, Ele sabe a minha intenção e a tua. E Ele atua de acordo com isso. Ele atua de acordo com o interior. Então, quando Ele chega, não tem como eu me esconder. Ele conhece se eu confio ou não. Na hora da necessidade expedita, Ele conhece. Quando a perna balança, Ele sabe se você está crendo nele ou se você está crendo no Egito, que foi o que aconteceu com Ezequias. Pela primeira vez, na primeira fase, ele fez e queria confiar no Egito, como protetor do povo de Israel. Irmão, Deus já tinha dado uma lição no Egito, Deus já tinha acabado com tudo. Aí eles se reativaram, fizeram o que puderam, e agora o povo de Deus, depois de um tempo, vai confiar naquele negócio, irmão. Então, tira para o mundo espiritual, irmão. Muitas das vezes a gente sai de lá daquela missalhanga toda, daquele negócio que não serve para nada. E depois de crente, experimentado a graça, você vai acreditar e confiar em algo que você sabe que não é nada perante o nosso Deus. Então era isso que estava acontecendo. Só que Deus, pela essência de alguns, resolveu salvar Jerusalém. Resolveu salvar a cidade inteira. Às vezes, irmão, por causa de um. Por causa de um, Deus salva a cidade toda. Foi o que aconteceu lá com Abrão e Ló. Senhor, se tiver um. Aí o Senhor disse: se tiver um, eu não destruo a cidade. Senhor, foi descendo. Se tiver um, o Senhor destrói? Não destruo. Então, às vezes, irmão, você é o sustentáculo de Jerusalém na tua casa. Você é o sustentáculo daquele que está lá fora da tua família. Às vezes não morreu, não foi destruído, porque você mantém a fé genuína e acredita. E Deus olha para ti e vê a tua sinceridade, a tua fé, e através disso Ele salva Jerusalém, que é a tua casa. Pode ter o teu parente, pode ter a sua família, pode ser o lugar onde você está trabalhando. Quando você sair de lá, o lugar fecha. Quantas vezes, irmão, quando você tira o pé de lá, a firma fecha, falha, negócio terrível. Mais para frente, uma mensagem de consolo. A mensagem, irmão, de consolo só vem de quem tem fé e acredita que Deus pode fazer alguma coisa. Pastor, quer acrescentar alguma coisa? Deus exerce a vingança. E aí eu quero ler um texto rapidinho, porque é interessante, irmão. Deus é vingativo? É interessante, não é? Romanos, capítulo de número 12, rápido. O aspecto teológico do livro de Naum é o da bondade de Deus no sentido de levar à destruição aqueles que se opõem à sua vontade e maltratam o seu povo. Então Deus se movimenta contra quem quer maltratar quem serve a Ele. Deus se coloca como obstáculo. Ele fica na frente. É como Davi falou: tu és o meu escudo, a minha proteção. Por que Davi nunca era... Irmão, isso é literal nas batalhas. Mas Deus estava mostrando no mundo espiritual. Ele nunca foi atingido em nenhuma batalha. E quando ele estava velho e tentaram atingi-lo, os seus soldados foram à volta dele e defenderam ele. Porque ele tinha Deus como a sua proteção, o seu escudo, tá bom? Então Romanos capítulo de número 12, verso 19, diz assim, olha, 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, porque às vezes não vai ser possível, tá bom? Às vezes você tenta e o camarada não quer a tua paz. Amém, fui. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a... O que está escrito aí, irmão? Dai lugar a... Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, como funciona isso? Porque Deus é o Deus, irmão, que faz isso, tá bom? Ele paga, ele dá o pago. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou no lugar, está aqui, ó. Eu estou no lugar, eu estou aqui no lugar. Me fizeram mal. Aí eu pego e penso na palavra e dou lugar, saio dessa posição e dou lugar para a ira de Deus.
Em outras palavras, irmão, eu entrego na mão de Deus. Entrego na mão de Deus. Me fez o mal, eu saio da posição e entrego na mão de Deus. Era isso que Paulo estava falando, e é isso que Naum quis dizer. Ele é altamente rigoroso. Quando Deus resolve tomar a tua causa, irmão, é problema para quem está contra você. É um perigo para quem está contra aquele que serve a Deus. E aconteceu com esse povo. Eles, na grandeza da sua imponência, acharam que podia tocar em Jerusalém. E Deus falou, ali vocês não tocam, tá? Salmos, só para a gente entender, Salmo de número 94. E aí a gente já vai para o 1:3. Opa, que oração? Meu Deus. Salmo de número 94. Esse é o segredo, tá? De Romanos lá 12. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ele entra na tua frente e aquele raio de luz te esconde. Olha, irmão, presta atenção. E agora o verso de número 23. E farás. Alguém acha assim, mas como que Deus faz isso? Simples. A resposta está no 23:94. E fará recair sobre ele as suas próprias. Então Deus te defende, irmão, não é porque ele é ruim. Não é porque ele vinga, não é porque ele é ruim. É porque ele dá o pagamento para aquele que está te machucando, te ofendendo, te criticando, acabando com você. Ele dá o pagamento da própria iniquidade dele. Deus é justo juiz. Então ele entra na tua frente e estabelece. Pode deixar que eu pago, Ronaldo. Pode deixar que eu pago, Antônio, Maria. E estabelece na medida certinha o pagamento para aquela imposição, aquela luta que estão te causando. Então é isso que Naum quis dizer aqui com Deus exercer a sua vingança. O testemunho da natureza. Já comentamos, né? O Senhor repreende o mar, esgota rios e faz montes tremerem, e os outeiros derretem. Irmão, isso é uma projeção profética, tá bom? Isso é uma projeção profética. Você lembra lá em Apocalipse, né? Quando você vai lendo ali a partir do verso 6, 7, do capítulo 6, 7, 8, que Deus vai acabando com a terra, com mortes, pestes, com saraivas. Isso é uma projeção que Naum estava tendo da grande tribulação, tá? Mas ele estava falando óbvio, na sua limitação, Deus estava atuando ele para falar com a Síria. Mas quando você olha no mundo profético, na projeção, isso alcança muito mais do que o que ele está falando. 1 Pedro, 2 Pedro, rápido, para a gente completar isso aí. 2 Pedro, capítulo de número 3. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, montes e outeiros se derretendo, é o que Pedro falou, que os montes se derreterão e a terra tremerá, tá bom? Incursão assíria sobre Judá. É aquilo que nós já comentamos por cima. Eles invadiram Israel tudo, tá? O mapa lá de Israel, a parte sul, Israel, eles invadiram tudo. E desceram para vir para Judá, antes do Egito. E eles quiseram acabar com toda aquela região. A Síria ficava lá em cima, é a Síria, Israel e Judá, tá bom? Então eles vieram dominando tudo, entraram em Israel e passaram para Judá e conquistaram todas as terras e faltou Jerusalém. Então essa foi a inclusão da Síria lá. O domínio do Reino do Norte pelos assírios marcava um período de grande sofrimento para o povo hebreu. Por quê? Porque quase 90% do povo estava cativo. Israel todo cativo e o rei acabando com Judá as cidades, querendo levar cativo também, tá? Mas também porque este fato asseverou, acentuou
a separação que já havia sido feita lá no tempo de Roboão. Isso a gente já passou nas aulas anteriores, né? Na divisão, quando Salomão morreu, que ficou 2 reinos, um com Roboão e outro com Jeroboão, que era o seu servo, o seu oficial. Roboão, que era filho, errou, pecou. Por quê? É interessante, né? Por quê? Porque ele aumentou os impostos. O povo queria que baixasse os impostos, aí Roboão falou, não, o meu dedo é maior que o lombo do meu pai, eu vou aumentar imposto. Fica a dica, quando aumenta imposto o povo fica nervoso. E aí o povo foi para o lado de Jeroboão. E aí aconteceu aquilo tudo que você sabe, Jeroboão fez um altar lá, porque não queria que o povo voltasse para Jerusalém para adorar. Vamos embora, senão é a história de Israel todinha, tá bom? Foram completamente afastados pelo reino do norte, ao se levarem para o cativeiro. Distinguiu-se, as marcas desse rompimento foram sentidas até o dia de Jesus. João capítulo 4, verso 9. Como eles foram levados para o cativeiro e foram miscigenados através da técnica da Síria, uma técnica diabólica de colocar pessoas que não professavam a mesma fé para se misturar com o povo, isso refletiu até lá no tempo de Jesus, quando Jesus chega no poço de Jacó e a mulher fala assim, olha, ninguém fala com a gente, os judeus não falam com o samaritano, essa questão vem de lá, a gente foi destruído, a gente teve problema, a gente não pode ir no templo, a gente tem um monte de heresia aqui, porque lá em Jerusalém a gente não pode pisar. Você vai ver que isso só acabou quando Jesus entrou lá. Lembra que Jesus precisava passar por Samaria e João falou assim, Senhor, esses caras não querem te receber, quer que eu mande descer fogo do céu? Jesus olhou e falou, calma, eu vou acabar com esse negócio de inimizade. Então foi algo que o diabo plantou, que veio até Jesus. Jesus é que acabou com aquela disseminação racial em relação à fé. Por quê? Porque eles sabiam que os samaritanos não eram mais puros, por causa da incisão lá que a Síria fez, colocando pessoas que não eram da raça para se misturar. Então os judeus, eles olhavam para cima e falavam, isso aí não é crente não. Isso aí não serve a Deus não, eu sirvo. Isso aí não serve a Jeová, eu sirvo. Esse aí, aleluia. Jesus olhou, falou, vou acabar com isso. Eu vou voltar à unificação dos povos. Eu vou passar por lá, eu vou fazer uma obra lá, e eu vou salvar a cidade inteira, Samaria. Tá? Eles não davam valor nenhum para Samaria e os samaritanos, mas Deus, através do seu filho, quebrou isso aí. A rebelião de Ezequias contra a Síria. Então, antes lá no 2 Reis capítulo 17, ele fez acordo. No capítulo 18, ele viu que não deu certo o acordo. Aí o rei da Síria voltou, depois que acabou o ouro. É óbvio, irmão, não é óbvio? É óbvio. Ah, eu quero imposto, eu arranco ouro daqui, arranco ouro de lá, arranco ouro de lá. Aí ele volta, arranco a prata daqui, arranco a prata de lá, arranco a prata de lá. Quando ele volta a terceira vez, eu não tenho mais ouro e prata, o que ele vai fazer? Agora eu vou te levar cativo. E aí foi onde Ezequias acordou e lembrou de... É sempre assim. O camarada, quando ele não crê e não tem a fé, ele tenta de tudo quanto é lado. Aí depois ele se lembra de Deus. Normalmente é assim, infelizmente, irmão. Isso serve para nós nos dias atuais. Para quê? Para que a gente entenda e comece pelo lado certo. Tudo está escrito para que eu venha tomar exemplo e começar pelo lado certo. Não, primeiro e unicamente eu vou acreditar e confiar em Deus. Porque se Deus não fizer, irmão, acordo nenhum vai resolver, irmão. Se Deus não tiver no negócio, diz o salmista que em vão vigia o... Pô, e sentinela é para vigiar, irmão. E ele está vigiando, porque o salmista fala que em vão vigia. Ele está de olho aberto, mas ele não vê. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Então você está assim, isso aqui, mas eu não vi. Perdeu aquilo, mas eu não vi.
Porque você não está confiando em Deus. As coisas vai sumindo, vai indo. Você está de olho aberto e o diabo está saqueando. Tá bom? Então, Ezequias aqui, ele se lembrou de Deus. E ele, quando se lembrou de Deus, ele foi para o joelho, foi para a oração. Ele foi para o profeta, ele foi para o templo, ele começou a orar, ele levou a carta lá. A gente prega muito, né? Ele levou a carta lá, ele botou nas presenças do Senhor. Aí ele começou a fé crescer e ele falou: não, povo, não escuta o que eles estão falando não. Naum já tinha profetizado e eu sei que Deus vai fazer algo. Então quando nós confiamos em Deus, Deus atua. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse, se conduzia com prudência e se revoltou contra a Síria e seus servidores. Segundo Reis capítulo 18, verso 7. Quando o homem se coloca na presença, irmão, não tem como Deus não operar, tá bom? Deus opera. E Deus não é que nem eu, que nem você, que nem nós, que às vezes levamos em conta na balança o erro e o escorrego de cada um. Às vezes o homem olha para ti e fala: não, você pisou na bola. Deus não é assim, irmão. Às vezes você pisa, eu piso na bola feio, mas ele passa o sangue assim, ó, de alto a baixo, e você está novo de novo. Lembra de Josué, quando foi ministrar? Pisou na bola feio, estava com a roupa suja, estava com a mitra meia de lado, talvez. Aí o diabo falou: desse jeito que ele vai pregar? Desse jeito que ele te serve? Deus nem conversou. Anjo, desce lá, arruma tudo, limpa, troca a veste, arruma a mitra. Tá bom assim agora, Satanás? Deus, ele não leva em conta a nossa pisada de bola. Isso não te dá o direito de pecar. Isso te dá o direito de glorificar e honrar mais a Deus, porque mesmo que você venha a fazer algo, Ele te perdoa, mas quando você permanece, Ele sempre estará te defendendo, tá? Não é motivo para a gente sair pecando não, é motivo para a gente agradecer, falar: meu Deus, graças te dou, porque eu sei que se porventura é o que João falou, fininhos, não peques, mas se porventura alguém escorregar, aleluia, tá bom? Então vamos lá, o discurso de Rabzaque. 5 anos depois de haver invadido Samaria, Senaqueribe, o novo imperador assírio, enviou 3 emissários, e a gente já sabe isso é pregação de milhões de pregadores, né? Rabzaque estava lá, cantando de valente, dizendo que Deus havia mandado ele, e que ele havia destruído todos os outros deuses. Mas qual foram os deuses que ele destruiu, irmão? Os deuses pagãos, que ele mesmo tinha colocado lá em Israel. Sabe, é o que Jesus falou. Ele disse assim, olha, quando falaram que ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu: se o diabo combater ele mesmo, o seu reino é dividido. O que Jesus quis dizer com isso? Que o diabo pode fazer isso, mas ele vai se dividir. Quando Rabzaque falou que ele fez isso, ele mesmo estava dizendo que estava combatendo os ídolos que ele tinha colocado no meio do povo. E quis comparar isso com Deus de Jerusalém, o Deus de Judá. Deus falou: de jeito nenhum, camarada, tu chegou até Samaria e Israel, porque eu deixei, mas daqui tu não passa. Então Deus deu um breque naquela passagem, naquela fala dele, e deu a vitória para Jerusalém, deu a vitória para Ezequias. Quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, irmão, mesmo que venham ameaças, mesmo que o camarada ameace, você sabe que maior é Deus. Eu sei, e nós já vivemos isso. Eu me lembro que um camarada me ameaçou muito, chegou a puxar até um revólver para mim, e eu tremi, eu falei: agora, vou para o céu ou para o inferno? Bom,
100%. Se fosse 100%, você não estava aqui, querido. E eu tremi, então, rápido, irmão. Aí chegou um policial. Aí o policial me ajudou e procurou a arma do cara. E o cara escondeu a arma dentro do pneu do caminhão, irmão. Eu nunca ia achar, né? E eu tremendo, eu falei, meu Deus, esse cara ia me matar. O que eu faço? Pensando só. Aí o policial chegou do meu lado assim e falou, rapaz, tu lembra de mim? Eu falei, não, senhor. Eu te socorri naquele acidente lá em tal lugar. Eu falei, ele falou, é. Aí falou assim para mim, irmão, sabe o que está acontecendo? Eu já gelei. Eu falei, não, o problema é você. Você não está dando testemunho de crente e não está confiando em Deus. O policial era crente e ele me chamou a atenção. Eu falei, é mesmo, Deus. Baixei a cabeça, aí fui orar. Falei assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Deus me tirou daquele lugar, me colocou em outro. E infelizmente aquela pessoa que me ofendeu morreu com 7 tiros. Eu não sei quantos ele queria me dar. Mas infelizmente ele morreu com 7 tiros. E o outro que estava junto, Deus salvou. Hoje é meu irmão. Hoje eu dou Pai do Senhor para ele e olho e falo, meu Deus, Manuel. Ele fala, Ronaldo, Jesus é bom. Eu falei, é mesmo. Tá bom? Então Deus faz isso. Deus defende os seus até o extremo. Se você acreditar nele, se você confiar nele. A aflição de Ezequias. 2:3. Alguma coisa, chefe? Acabar já. Diante de tais ameaças, o rei Ezequias, que até então havia enfrentado os assírios bravamente, agora estava intimidado com medo de que eles invadissem Judá. No auge da sua aflição, Ezequias enviou Eliaquim e Sebá à casa do profeta Isaías para pedir socorro. A resposta de Isaías foi encorajadora. É o que o nosso muito digno presbítero Expedito falou. Quando o negócio aperta, todo mundo corre para a igreja, por círculo de oração, pede oração para o pastor, pede oração para as irmãs, corre para a consagração, mas quando o negócio está meio assim, né, dá para empurrar com a barriga, a gente não vem. Mas quando o negócio aperta, irmão, quem conhece a Deus corre, tá bom? Então faça isso antes. É o que a gente já falou, gere crédito antes, porque aí depois você tem como descontar, como sacar, tá? O segredo do cristão é gerar crédito. E eu só gero crédito como? Quando que eu deposito na poupança, irmão? Só quando está sobrando, né? Porque se tiver apertado, não dá para nada. Mas quando está sobrando, você tem que gerar crédito. Quando está tudo em paz, você ora, jejua, consagra, faz propósito, faz voto, preparando para o dia mal. Aí quando o dia mal bater, você tem crédito. Aonde? Lá em cima. Lá em cima. Você sabe por que Deus abriu as portas e mandou na frente de Samaria a provisão que Eliseu profetizou? Porque Eliseu tinha crédito. Eliseu tinha crédito. Ele gerou crédito antes. Quando que ele gerou crédito, irmão? Quando ele pegou todos os homens que Deus cegou e levou para fazer um banquete no centro de Samaria. Aí Deus falou, camarada, tu geraste um crédito. Ele alimentou os inimigos. E aí Deus alimentou a cidade inteira por causa da palavra dele. Tá bom? Então, se algo está acontecendo que está faltando, é porque nós não temos gerado crédito. Mais para frente, a oração de Ezequias, 2:4, né? Dá tempo? Ixi, não dá mais. Pois não? Verdade. Deus não tem compromisso com cheque sem fundo. No mundo espiritual, irmão, entenda isso. É profundo. Deus não, se você não tiver saldo na conta,
não adianta, vai passar vergonha. Sabe por quê, irmão? Porque depende de mim, de você. Deus está sempre pronto a nos abençoar, a nos guardar, a nos livrar, a nos salvar, a responder uma oração. Depende de mim, depende de você, não dele, porque ele está pronto. A vontade de Deus é que todos venham a alcançar a salvação, mas o problema é o homem. A bênção, o problema é o homem, o problema sou eu e você. Então, quando Ezequias orou, Deus atuou, tá bom? Os assírios não conseguiram invadir Judá, porém já haviam invadido o reino do norte. Os samaritanos foram impedidos de adorar a Deus em Sião, no templo sagrado. Por esse motivo construíram o seu próprio templo no monte Gerizim. É aquilo que a gente já comentou lá em João capítulo 4. Quando eles se miscigenaram, os judeus não deixavam mais eles entrar no templo. Não podia, porque eles eram um povo mesclado. Então o que aconteceu? Eles foram obrigados a lá em Samaria, no monte Gerizim, fazer um templo para eles adorarem a Deus. Você lembra quando Deus curou os 10 leprosos? E só um voltou? Por que só um voltou? Por que só um voltou? Jesus perguntou, cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Mas existia um leproso que era samaritano. E ele falou, Senhor, eu não posso entrar no templo, eles não me deixam. Então eu vim agradecer ao Senhor. Sabe, irmão, quando a gente entende que é Deus a origem da nossa vitória, da nossa fé, da nossa vida, a gente tem prazer em vir agradecer a Ele por cada instante de vida. E eu lembro agora, são mais de 100 mil mortos. E hoje nós estamos, você está vivo. Tenho o prazer de agradecer a eles. Eu vou encerrar, vou passar para o pastor, ainda tem mais 4 tópicos, mas eu vou deixar para o mestre. Castigo, correção e derrota. Pode ser, chefe? Castigo e correção. É preciso entender que Deus atua acima. Para a gente não é castigo, é correção. Para o povo do mundo é castigo. Para aqueles que se opõem a Deus é castigo. Então Deus sempre trabalha assim. Ele não é alguém que passa a mão na cabeça, que nem a gente diz, né? No erro, encobre o erro. Não. Se eu errar, Ele vai me corrigir. E se o povo do mundo tentar alguma coisa contra nós, Ele vai castigar. Então é diferente. Por quê? Porque a gente às vezes usa esse termo, né? Vou castigar o meu filho, mas não é. Na verdade é correção que você implica no seu filho. Castigo é algo que vem decorrente de uma grande falta. E correção é algo que vem para que aquela ação seja mudada através do ensinamento. É por isso que Paulo falou que a correção, ela no começo é ruim, mas depois ela gera benefício. Ele não falou que o castigo é bom, que o castigo gera... Não, a correção, porque na correção você fala, errou aqui, vai por aqui que vai dar certo. E a pessoa quando entra no caminho, ela encontra o certo. Então, Deus sempre atua assim, correção para o povo dele e castigo para quem não é dele. É diferente, tá bom, irmão? Em primeiro lugar, é preciso compreender que no mundo duplo de Deus agir, quando o juiz era lançado sobre os hebreus, a finalidade era de corrigir. O juízo tinha por objetivo castigar e exterminar os assírios. Então a correção veio para instruir o povo, mas o juízo veio para acabar com os assírios, tá bom? A maldade dos assírios, todo mundo sabe. Camarada matava, empalava, cortava a cabeça, fazia montão de pirâmide com cabeça para mostrar o seu poderio. Deixava os corpos espalhados, espetados no muro da cidade na entrada, tá bom? E fazia uma pilha de cabeça dos inimigos. Os camaradas eram ruins mesmo. Sabe aquela pessoa ruim que você conhece, que eu conheço, que Deus pode salvar. Deus até salvou
Deus até mandou Jonas lá, é que eles quiseram continuar ruim, irmão. Infelizmente, quando a gente decide pelo mal, o mal se apodera da gente. Quando Deus olhou para Caim, a primeira coisa que ele falou foi isso: Caim, o mal está à tua porta, mas sobre ele você deve dominar, você deve vencer isso. O que Deus estava falando para Caim? Fecha a porta para o mal, não deixa ele entrar, que se ele entrar, aí ele que vai te dominar, tá bom? E esse povo estava assim, gostava da cor vermelha e uma inundação do rio Tigre, tá bom? Isso é a natureza que a gente já falou lá na frente, que atua em favor daqueles que servem a Deus. A gente escuta muito, né, isso, né? Que às vezes eu escutava muito, agora nem estou mais escutando, é verdade. Lembra daquele tempo que você falava assim, a pessoa contava o testemunho: olha, choveu na minha lavoura, pessoa lá do interior, olha, Deus me abençoou, choveu. E o outro falava: caramba, mas aqui não choveu. Tinha muito dessas bênçãos, agora não tem mais. Agora não tem mais. Então veio até isso, o ditado de choveu na minha horta. Mas Deus atua, irmão, com a natureza a favor dos seus. Isso é fato. Deus atua. E também atua para juízo dos outros. Então o que tem que acontecer? Eu tenho que ter a noção de não estar, presta atenção no que eu vou te falar, de não estar no lugar errado, na hora errada, para não ser atingido pelas consequências do juízo que Deus mande sobre aquela pessoa ou aquele lugar. Tá bom? É o que aconteceu com Jonas. Os marinheiros eram culpados? Não. Mas entrou um Jonas, irmão, pula fora. Pula fora que o barco vai afundar se não jogar ele na água. Pula fora que vai ter prejuízo se não jogar ele na água. Então nem entra no barco. Se tiver Jonas, nem entra no barco. Como é que eu vou saber? Está escrito, irmão. Como é que é Jonas? Fugindo, não quer nada, está teimando com Deus. Irmão, já está escrito para mim não entrar no barco. É para isso que Deus deixou, para que eu não seja confundido. Amém? Pastor, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus por esta lição poderosa, uma lição de consolo, mas que na verdade é para nos confrontar a respeito do nosso Deus. Não é verdade? Precisamos melhorar muito quanto a isso, principalmente como somos os crentes atuais, né? Se tem algo que Deus ele não quer, normalmente Deus evita, é o confronto entre exércitos humanos. Mas tudo que acontece na terra é tudo por consequência daquilo que o homem não fez no passado. E aqui é um fato onde era para o povo, quando Deus usou a Jonas para eles ministrarem a palavra àqueles que viriam, e infelizmente eles deixaram o paganismo entrar em Nínive, e aí começou a virar, como o pastor acabou de dizer, uma bola de neve, né? E começa a vir as guerras. E o problema é que depois a gente vai culpar Deus, vai culpar governo, vai culpar um monte de coisa, quando na verdade as consequências são por conta dos nossos atos. Não é verdade? Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E depois, meus irmãos, não adianta também dizer que eu vou orar para que fulano, que é meu inimigo, morra e eu ainda jogue barro na cova dele. Que a verdade é essa, que a gente acha que o evangelho é isso, né? Fulano fez mal para mim, eu vou jogar terra na cova dele. Ou tem até um hino que diz assim: olha, ele não me ajudou na prova, agora ele vai me ver no palco. Deus não tinha nada disso. Deus ele tinha que livrar o seu povo, ele tinha que realizar tais situações, ele tinha que arrancar o povo assírio para que o povo de Judá não fosse exterminado. Então havia uma necessidade da ação de Deus. Tanto é que Deus vai dizer que dele é a ira. Então havia uma necessidade
de a Bíblia dizer que por um anjo só morreram 185 mil soldados. É isso? Eu estava falando com o pastor Rafael ali, a demonstração do poderio de Deus em meio aos seus inimigos. Imagina comigo, se a Bíblia diz que um anjo do Senhor destruiu 185 mil soldados, se uma miríade de anjos, acho que é 10 mil soldados, né? Uma miríade de anjos, acho que é 10 mil soldados. Imagine se tivesse vindo 10 mil soldados quando Jesus estava sendo preso. Que Pedro foi, cortou a orelha do sumo sacerdote, e Jesus falou: coloca a tua espada na bainha. Se eu quisesse, Jesus nunca precisou de defesa. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria uma miríade de anjo aqui. Ou seja, se um anjo matou 185 mil pessoas, se viesse uma miríade de anjo naquele tempo, irmão Calbi, a raça humana seria toda exterminada. Por quê? Porque nós temos, acho que hoje, quantos bilhões de pessoas? 8 bilhões, né, nós temos. E 10 mil seria de mínimo 18 ou 180 bilhões de anjos. Então imagina, irmãos, nós nem estaríamos aqui para contar a história, né? Então Deus, Ele sabe como agir, Ele sabe como operar, Ele sabe como entrar no momento da ira. O homem não sabe. O homem, na hora que ele se ira, ele faz até coisa que não deve. Mas Deus, Ele sabe como agir. É por isso que nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Não mandar matar, pedir para que Deus tenha misericórdia e pedir para que Deus salve. Amém? Pois este é o verdadeiro evangelho. Conclusão: o Senhor não tem prazer em ver o confronto dos exércitos humanos. No entanto, às vezes, no juízo, Ele deixa usar as suas mãos para deter os homens, expondo pessoas e nações à sua própria destruição mútua e desenfreada. Foi isso que aconteceu com Nínive. A justiça de Deus é sempre certa e em favor do seu povo. A derrocada final dos assírios ocorreu quase um século depois da profecia de Naum. Ou seja, Naum viu antes que acontecesse. Deus manda a profecia para que o povo ficasse alerta. E mesmo assim o povo continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Deus, Ele sempre vai nos alertar. Cabe a cada um de nós recebermos a palavra que vem dos céus para as nossas vidas. Deus, Ele vai falar a respeito da nossa família. Deus, Ele vai falar a respeito daquilo que nós vamos enfrentar. Deus, Ele vai falar a respeito daquilo que nós vamos viver. Seja Ele através de uma profecia, seja Ele através da palavra, que é a maior profecia. Seja Ele através de uma pessoa que parece que nunca falou, nunca profetizou. Deus, Ele levanta. Cabe a mim, cabe a você continuar na mesma vida. Olha o que aconteceu com Jaziel quando o povo de Judá foi para a oração. Jaziel nunca tinha profetizado, era um levita. Mas naquele momento Deus usou Jaziel para profetizar, para dizer: olha, não temais, não vos assusteis, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Se aqui Naum era o profeta do consolo, era para que o povo de Nínive entendesse que Deus, com todo o seu poder, Deus com toda a soberania, iria livrá-los se eles se voltassem para Deus. Começando dos maiorais até os menores, Deus os daria livramento. Então basta crer, basta depositar a sua confiança no Senhor. Terminando, Ele vai dizer assim: olha, a justiça de Deus é sempre certa em favor do seu povo. Ele mesmo não a presenciou, mas entrou para a história como alguém que a viu antecipadamente e a informou dar confiança ao povo de Deus. Nesse tempo de crise, nesse tempo onde as pessoas vivem de um lado para o outro, nesse tempo onde as pessoas vivem sem perspectiva, nós que somos servos de Deus, precisamos entender que somos chamados. Quando ninguém consegue enxergar algo confiante, nós como igreja precisamos olhar e soltar uma palavra de confiança para esta nação. Nós como servos de Deus precisamos abrir a boca como Naum.
e ter uma palavra de confiança para liberar, mesmo quando a nação está corrompida, mesmo você sabendo que Deus pode vir a qualquer momento e através de uma praga, através de um vírus, como estamos vendo hoje, através de uma enfermidade contagiosa, Deus ele pode vir, Deus ele pode permitir, mesmo sabendo disso. Quando Deus ele nos usar para dar uma alerta para a nação brasileira, para dar uma alerta para minha casa, para minha família, eu preciso abrir a minha boca e falar. Ainda que nem todos acreditem, o segredo é obedecer aquilo que Deus está falando. Naum não viu, mas Naum não viveu para ver, mas ele viu antes de todo mundo ver e falou. Se eles não quiseram acreditar, mas a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Não é isso? A Bíblia vai dizer aqui que Deus não tem o culpado por inocente. Por quê? Porque foi avisado, foi falado. Viveram o cativeiro porque eles quiseram viver. Viveram porque passaram porque quiseram passar. Porque quando vem o aviso, não tem desculpa, meus irmãos. Quantas pessoas acham que tem desculpa? Olha onde foi parar aquela parte onde o pastor Ronaldo acabou de dizer, por conta de uma separação, por conta de um ajuntamento, de uma miscigenação, teve que Jesus chegar lá no poço de Jacó, para que Jesus tivesse um diálogo com aquela mulher, uma mulher que na mente dela era impossível ter diálogo com o judeu, porque foi implantado isso na cabeça dela, foi implantado isso na mente dela. Jesus chega e quebra esse tabu. Jesus chega e salva a alma daquela mulher, e ela vai anunciar que existia algo diferenciado na vida de Jesus. E o que nós precisamos fazer neste tempo é ser como Naum, o profeta do consolo. Que nós possamos ser como Neemias, que é aquele que consola, que é aquele que conforta no original. Neemias, Naum. Que possamos olhar para esta palavra nesta manhã e entender que os nossos inimigos, ou os inimigos que vêm contra o povo de Deus, eles também têm uma alma, e eles também um dia podem estar assentados onde nós estamos assentados. Que possamos orar para que os nossos inimigos um dia, vamos parar com esse negócio, não me ajudou na prova, vai me ver no palco. Vamos parar com esse negócio. Está sofrendo porque fez mal contra mim. Está sofrendo porque não quis me ajudar. Está sofrendo porque não quis me socorrer. Está sofrendo. Não, irmãos, não. Vamos parar com isso. Se ele não ouviu, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do evangelho? Orar para que ele se arrependa. Orar para que ele mude de comportamento. Orar para que ele não passe por aquilo que Deus me mostrou que ele passaria. Orar para que Deus venha revogar aquela situação e ele venha ter uma vida quieta e sossegada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um. Que o Espírito Santo continue fortalecendo a cada um em nome de Jesus. Naum, o Consolador de Judá. Nós vamos contribuir com alegria, glória a Deus agora, vamos contribuir com bastante alegria. A Bíblia diz que Deus ele ama aquele que dá com alegria. Irmã Clarice, louva o Senhor aqui com o hino da harpa, por gentileza. Irmã Clarice, louva a Deus com o hino da harpa, e depois estaremos ficando de pé, encerrando e lendo o texto áureo para irmos para o nosso lar. Paz do Senhor para todos. Vamos cantar o hino aqui, 371.
Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonia, este mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança. O pranto vai cessar e nós estaremos com o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quero lembrar a todos que daqui a pouco, às 18h30, nós temos o nosso culto com toda a família aqui. A EBD também das nossas crianças será à noite, tá certo? Do infanto, juvenil, é à noite. Então traga o seu filho para a escola dominical, traga o seu filho para a EBD, porque há uma necessidade das nossas crianças também estarem na escola dominical. Elas são a igreja do presente. Então à noite, escola dominical com o infanto, juvenil, os jovens estão lá embaixo, os adolescentes também, e teremos o grande culto aqui para adorar ao Senhor. Deus abençoe o presbítero Gideon, que está de viagem, por isso não está aqui. Também pastor José Pereira, Deus abençoe. E a todos os irmãos que não puderam estar, continuemos em oração, continuemos buscando. Como nós estamos na live, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam cedo na igreja. Hoje é domingo, chegue cedo. Vamos chegar cedo para dobrar o joelho, orar um pouquinho. O culto começa às 6h30 em ponto. E a gente tem terminado no máximo 8 horas o culto. Então, e quando chegar, não ficar conversando. Se não puder dobrar o joelho, fica sentadinho, mas ora. Que às vezes a gente chega, tem tanta gente conversando na igreja, né? E aquilo ali, o clima espiritual já fica travado. Então chegou na igreja, mesmo que não possa dobrar o joelho por conta do frio, ou até mesmo um problema, tem problema, senta e vai buscando a face do Senhor, porque o clima espiritual dentro da igreja ele muda, certo? Então tanto a nave quanto os obreiros do altar, vamos chegar cedo. Hoje poucas pessoas trabalham,
Os irmãos, o instrumental, o louvor, chega cedo, arruma os seus instrumentos, deixa tudo preparadinho já, porque é bonito, né, irmãos? Chegar, quando der 6h30, vai levantar da oração, está todo mundo já no propósito, todo mundo já com o coração aberto, né? Já está tudo organizado e o nome do Senhor é glorificado, amém? Então é um pedido meu para que possamos continuar fazendo melhor a obra do Senhor. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quem precisa de oração, eu também preciso. Continue orando por mim, pela minha casa, pela minha família. Evangelista Expedito, vem cá orar e agradecer ao Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na presença dEle a cada manhã. Perguntaram para mim, irmão Expedito, o que é que o senhor vai fazer de segunda a sexta, 6 horas da manhã na igreja? Eu falei, eu vou agradecer o dia que passou, o livramento que Deus me deu no dia passado, não é mesmo? Porque os dias são maus, mas se você estiver com Cristo, tu já é mais do que vencedor. Pai querido e eterno, Deus santo e maravilhoso, te glorificamos e te exaltamos por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Eu quero te pedir também, Pai, pela vida do nosso irmão Gideão, que está de viagem, Senhor. Guarda ele, meu Pai, nesse trajeto, Pai, que ele está fazendo aonde ele está, Pai. Quero te pedir também, Pai, pela saúde, Pai, do nosso ancião, pastor Pereira, que tu possa restaurar a sua saúde, Deus. Agora eu te peço, Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja que vai, Pai, ó Pai, de retorno para as suas casas, Pai, nos dando, Pai, uma tarde, Pai, de vitória na tua presença, e que logo mais à noite nós estejamos aqui, Pai, para glorificar e exaltar o seu nome. Ser conosco, Pai. É em teu nome que nós te pedimos e já te agradecemos, com certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas até o arrebatamento da igreja. E todos digam: Deus abençoe, meus irmãos.